Então, novamente, bom dia, né? Vamos dar início à nossa reunião dos 12 passos, dos passos de AA, de NA. Já vou começar, né, fazendo uma pergunta. O que nos faz adictos? Nossa doença da adicção. Nossa doença da adicção. Nosso comportamento. Não. A repetição? Não. O Gabriel respondeu certo. O que nos faz adictos é a doença da adicção. Porque o que você ia falar? Fala aí, pode falar. É usar com frequência? Não. Sabe por quê? Porque a adicção não consiste no uso de droga apenas. Aí que tá o detalhe. Tá? A adicção ela não se resume a um uso de drogas. A adicção é uma doença de compulsão, obsessão e de comportamento egocêntrico. Isso é adicção, tá, gente? Vamos refazer os nossos conceitos aí. Quem achava que a adicção, né, estava relacionado somente à droga, estava totalmente errado, tá? Porque a droga é só o final. Nós já falamos, eu canso de falar isso, quer dizer, não canso, né? Eu não posso cansar de falar. A droga é só o carimbo pro nóia. Só bateu o carimbo, decretou, agora é nóia mesmo. Mas já era antes. Antes de usar a droga, já era adicto. Isso eu tô falando para quem tem a doença da adicção, tá? Porque ela consiste na obsessão e na compulsão. A obsessão é o quê? O que é obsessão? Obsessão é você ficar pensando demais naquilo. Qualquer coisa que seja. Não tem um determinado, uma determinada substância, um determinado elemento. Não. É você ficar pensando excessivamente naquilo. Aquilo ali é obsessão. E aí tem a compulsão. A compulsão já é mais física, né? É aquilo que você alimenta mais, que você adquire mais. Comida, pode ser por compras, pode ser por trabalho, pode ser por qualquer tipo de coisa que está relacionada a sair do normal, tá? Então isso é a compulsão. E o comportamento egocêntrico, se colocar como principal em tudo, em situações, a única coisa que você pode ter que colocar como principal é na sua recuperação. Isso sim, porque é um movimento ao contrário daquilo que o mundo segue. Então a gente tem que ir de contra a isso. E aí me coloca em primeiro lugar como mais importante, aí sim faz um efeito contrário. Mas para todas as outras coisas, né, o comportamento egocêntrico, ele me atrapalha. Porque eu não penso no próximo, eu não penso nas pessoas que estão ao meu redor. Então, quando eu estou no núcleo da adicção, né, na doença da adicção completamente, eu prejudico todos ao meu redor. Prejudico todas as pessoas que estão ao meu redor. Então tem que ser tratado. E aí o nosso caso, no caso aqui de vocês, no caso, ele se tornou um problema maior, a doença da adicção se tornou um problema maior, porque atingiu a droga. Chegou na fase da droga. E aí, irmão, já era compulsivo, já era obsessivo, e com um comportamento egocêntrico, isso aí só potencializou a doença. Quando a droga foi inserida, né? Veio usar a droga, tornou-se compulsivo pela droga, tornou-se obsessivo pela droga e, para usar a droga, se colocava em um comportamento egocêntrico como principal para adquirir essa droga. Se a família tinha um dinheiro para pagar uma conta de luz, chegava a ponto de roubar esse dinheiro da conta de luz para usar a droga, não pensava nas consequências. Se tinha somente aquilo ali para comer, um dinheiro para comprar para comer aquilo ali, esquecia da fome, esquecia das outras pessoas que precisavam comer, eu tinha que usar a droga. Então se torna, né, como uma pessoa que só pensa em si própria. Então isso tudo está envolvido em RBD, está envolvido em negação. A negação nós vamos falar daqui a pouco sobre isso também. Ela acontece demais, né, aquele que tem a doença da adicção. O que é negação? A parte da doença que diz que a gente não tem uma doença. Isso. Viu, gente? Presta atenção. A negação é a parte da doença que me diz que eu não tenho uma doença. Alguém se
se identifica com isso aqui? Toda hora a gente vê um falando aqui, não, mas eu não, mas eu não, ah não, mas eu não, mas eu, ah não. Ninguém se acha que tá doente, cara. Estão aqui para tratar de uma doença, vieram involuntariamente e acham que tá tudo certo. Será que o mundo lá fora não tem noção da realidade? Será que eles estão loucos e vocês é que estão certos? Meio improvável isso, né? Eu acho meio improvável que as pessoas, né, de bem, as pessoas que têm sanidade, estão loucas e vocês que estavam usando droga, acabando com tudo e que estão certos. Fica meio impasse isso aí, né? Então não tem lógica um trem desse. Então, quando você pensar em achar que você tem o domínio, que você está bom, que você sabe o seu tempo, que você sabe o que precisa ser tratado. Ah, não, nessa área aqui não precisa ser tratado. Não, eu nem fazia isso. Cara, todos sabemos que a doença da adicção, como ela comete a compulsão, quem não fez alguma coisa ainda para usar droga, falo no sentido de aquele que já fez, temos os exemplos das pessoas que chegaram a fazer coisas horríveis, aí outros que ainda não fizeram falam assim, ah, mas eu não fiz isso. E aí fala que não vai fazer, irmão, vai fazer porque não chegou na fase ainda, vai fazer, cara. Se não parar, vai fazer. Já está provado e comprovado há anos, há décadas. Milhões de adictos foram comprovados que o comportamento é desse jeito. Não tem jeito, não. Contra fatos não há argumentos. Não tem jeito de você bater no peito e falar, mas eu não vou fazer isso. Vai, velho, vai. É só deixar ela progredir mais um pouco, você vai ver que vai. Você vai deixar ela vai agir em você e vai fazer você fazer coisas que você não imaginaria que faria. Por isso que você fala, não, eu não vou fazer. Porque você não acredita que um ser humano é capaz de fazer certas coisas, né, por si próprio. Mas diante da doença da adicção, e aí já entra a compulsão e a obsessão, e aí entra também o comportamento egocêntrico, você vai pensar em si primeiro, esquece do resto do mundo. A sua mãe não é mais importante do que a droga para você. A sua filha não é mais importante do que a droga para você. A sua esposa não é mais importante do que a droga para você. Nada consegue ser mais importante para você do que a droga quando você está com o seu comportamento adictivo. É isso. Diante das drogas. Mas para chegar nessa fase, veio todo um processo de comportamento adictivo sem droga. Tá? Sabe como? A partir do momento que virou um rebelde, dentro de casa, né? Você vai achar esses comportamentos adictivos na sua vida, se você for analisar, fora de droga, que não tem nada a ver com droga. Tinha um irmão, vou dar um exemplo, tinha um irmão, mas as coisas tinham que ser para você, não para o seu irmão. As coisas tinham que ser voltadas a você, a atenção teria que ser dada a você, um presente tinha que ser dado a você, melhor que o outro. Você tinha que estar em evidência. Quando te contrariava, você fazia tudo aquilo que magoava as pessoas, já de cabeça pensada, já de caso pensado. Já fazia aquilo ali para pirraçar, para magoar as pessoas, a chegar ao ponto de usar a droga a primeira vez porque não conhecia droga. Então como é que você sabe que você gostava de droga? Usar a primeira vez para quê? Para um sentimento punitivo. Também constituído com aquele sentimento de necessidade de ser aceito por um grupo de pessoas, sabendo que aquele grupo de pessoas era um grupo de pessoas todos errados, estava contra a sociedade, contra as leis. Porque quando você viu um maconheiro fumando maconha naquela época, por exemplo, você via que era uma coisa errada, porque por que a polícia não podia ver? Por que os pais não podiam ver? Por que a família não podia ver fumando maconha? Alguma coisa está de errado, ué. É porque era proibido. É porque é uma coisa que está errada. E aí mesmo assim, foram lá, provaram, gostaram, e aí começou a sua caminhada nas drogas. Mas a sua adicção já tinha começado.
Ela já tinha desencadeado. Aí você vai experimentar a droga, você já tem um comportamento egocêntrico, você já tem um comportamento de compulsão, já tem um comportamento de obsessão. A droga chegou, meu filho. Ela já chegou com esses três. Essas três características já preenchidas. Tudo que ela queria, parece que era aquele negócio, não, só falta isso agora, só falta a droga, e a droga chega. Aí pronto. Aí tá formada a destruição. Aí difere de indivíduo para indivíduo só o tempo que levou a chegar ao fundo do poço. Tem pessoas que chegam ao fundo do poço com 1 ano de adicção ativa na droga. Tem pessoas que levam 20 anos. Mas aí, essas pessoas que levam mais tempo é pior ainda. Porque você vai pensar assim, por que o que leva mais... porque se você levar menos tempo, graças a Deus, foi descoberto isso antes, tá? E a pessoa, que ela demora a chegar no fundo do poço, cada vez que ela tá passando tempo e ela vai acumulando tempo adictivo, aquilo ali vai destruindo ela. Vai destruindo, cara. Pra ela é pior ainda, velho. É pior. O fato de demorar a descobrir isso só acarreta na destruição total. Tem pessoas que chegam até a uma oportunidade de recuperação, e aí se recuperam realmente, mas já chegam mutilados, já chegam meio atravessado o espelho, ou seja, isso aí, para quem não sabe, atravessado o espelho, já é desenvolvido um surto psicótico, né? Ou uma psiquiatria avançada, tá? No caso psiquiátrico avançado. Então, pessoas que demoram mais tempo estão mais eminentes, é mais provável de serem irreversíveis os sintomas. Alguns sintomas, né? Irreversíveis. Um cara que perdeu um olho, uma visão. Eu cansei de virar na pedeira, cara cego, velho, de um olho. Andando pra lá e pra cá, cego, tem uma menina lá, chama Kelly. Ela fumando crack, voou um pedaço de brasa do crack lá, incandescente, e pegou dentro da bolinha do olho dela. Eu vi ela ficando cega na hora, cara. Eu vi. Isso foi ao vivo. Na parte da manhã, cara, todo mundo conversando numa boa, ela foi dar pá. Aí esse negócio estourou, deu um estourinho assim. Aí eu vi que ela fez assim, ela falou, não, eu não tô enxergando. Eu olhei assim, a bolinha do olho dela já não tava preta, já tava cinza. E ela ficou cega de um olho. Quer dizer, irreversível. Tá entendendo? E aí, isso é um exemplo. São vários exemplos. Tiro que o traficante dá na mão do cara, aí o cara perde o movimento da mão, que rompe os ligamentos. E são N coisas que acontecem. Fora da mente. Quando ainda acontece do cara perder a capacidade cognitiva. Tá entendendo? Então, quando o tempo demais demora, é pior. Então, vocês chegaram aqui. Já tem gente que com uma caminhada grande nas drogas. Uma caminhada grande de adicção. Mas, já que chegou, irmão, se abra. Se permita tratar. Para que você não piore a sua situação. Muitos também, tá? E eu não quis falar dessa última parte, mas eu sou obrigado a falar. Muitos também acabam morrendo. E aí não tem mais oportunidade. Esses não tem mais oportunidade. Já tratamos de pessoas aqui que foram tratadas, não quiseram tratar, tá? Vieram involuntário como vocês. Mas tem a diferença daquele que depois que dá um tempo, ele fala, não, eu vou tratar, bicho, eu preciso tratar. Começa a ver a realidade, começa a ter consciência, vou tratar. Mas aí, uns não querem tratar e só passam o tempo. E, cara, abre o peito para a morte. Posso falar de alguns aqui, só não vou falar nome, porque a família pode escutar, pode ver o vídeo. Mas assim, eu conheci 4 pacientes que passaram aqui ao longo de 6 anos que morreram nas garras da adicção. Morreram em consequências diretas da adicção ativa. Depois de tratadas, voltaram e aconteceu o quê? Morreram. Tomou tiro na cara, saiu daqui e foi pra boca. Saiu daqui, foi pra boca, tomou um tiro na cara, morreu. Morreu. E aí? O que você há de se fazer com essa pessoa? Não tem mais nada a se fazer, cara. Não tem como tratar mais. Foi pra debaixo do chão, não tem mais como se tratar. E aí? Você tá tendo a oportunidade ainda de se tratar, de virar alguém nessa vida, cara. Mas e aquele que não teve oportunidade, mas já morreu?
Teve gente que saiu daqui, não se tratou e morreu, tomou tiro na cara, e aí? Não foi só um não, velho. Não foi só um não. O Rafael deve ter conhecido um ou dois aqui, né, Rafa? Quem? Eu? Você conheceu algum dos que saiu daqui e morreu? Thiago, Luciano e o Paulinho. Tá entendendo? São casos comprovados. Um paciente aqui que viu isso acontecer. Não viu acontecer, mas ficou sabendo. E passou com ele aqui, tratou com ele. Hein, Robin? Quem é o caso? O Rafa conheceu. O Rafa tem mais tempo aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a negação, ela vai te levar, infelizmente, para a morte. A negação, ela consiste em você achar que você não tem o mesmo problema com o seu companheiro. Todos aqui, irmão, estão com o mesmo problema. É o mesmo problema. Ah, difere de quantidade de uso, difere de tempo de uso, tudo bem. Mas você não pode medir quem que tá pior ou quem tá melhor, não. Porque às vezes o cara usou menos que você, mas ele tá mais atravessado que você. E aí? Ou você usou menos que o outro, você tá mais atravessado que o cara. E aí? Não tem como se medir isso, não. A doença, ela vai matar. Essa doença, ela é cruel, irmão. Ela mata. Só que antes dela matar, sabe o que ela faz? Ela te humilha. Ela passa sua cara na bosta. Diante de todos. Todos. Ó, pra você ver, a comunidade que você foi criado, viu aquele rapaz crescer, né, em uma vida saudável e tal, e daí a pouco se perdeu, e eles já começaram a ficar de olho em você. Hoje, a gente chegou numa fase da sua doença lá, que as pessoas estavam te olhando com desprezo, te olhando como um noiado. E aí, cara? E aí? Humilhado diante das pessoas que te viram crescer. Mas eu vou te falar pra você uma coisa, eu tenho uma esperança que você está aqui. Porque você pode ser canal de bênção na vida das pessoas que te viram. E depois tiveram um desprezo de você. Quando você voltar e realmente tiver um comportamento de recuperação. E aí sim, você vai se superar. E as pessoas vão ver em você a capacidade, né, de recuperação, de regeneração do indivíduo. E você vai poder ser exemplo. Então, é muito importante que você se recupere, não só para você, mas também para que a sociedade veja que tem jeito, que você não é uma escória, que você não é um caso perdido. Como a maioria das pessoas acham. O drogado, o cara que está na adicção ativa, para uma porcentagem muito grande da população, é um zero à esquerda já é um caso perdido, é um caso já sem volta. E a gente já comprovou que não é bem assim. Existem os que não querem, mas existem os que querem. Nós temos muitos exemplos.